todos e a todas aqui presentes. Bem-vindos ao nosso segundo ciclo de palestras da Patologia da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Eu me chamo Josimara de Brito e é uma grande satisfação estar coordenando esse segundo ciclo de palestras juntamente com a professora Karine Ervolino de Oliveira. Neste evento, contamos com o suporte do discente João Lucas Correia de Andrade e com Felipe do setor de informática. Informo que na descrição do vídeo encontra-se o link com o formulário para que vocês possam enviar as suas dúvidas. Além disso, o link para o preenchimento da lista de presença será disponibilizado na descrição do vídeo assim que finalizar a palestra. É necessário preencher a lista de presenças para a obtenção do certificado. Neste segundo dia de palestras, contamos com a apresentação do professor Rodrigo Soares de Oliveira. O professor é bacharel em esporte, acupunturista e professor no Centro Universitário Senac São Paulo. Atualmente, o professor Rodrigo ele é mestrando pelo Programa de Formação Interdisciplinar em Saúde pela Universidade de São Paulo, a USP. A sua dissertação de mestrado tem como tema o perfil do egresso em cursos de acupuntura, concepções acadêmicas e profissionais. As suas principais atuações são auriculoacupuntura chinesa, diagnóstico avançado em medicina tradicional chinesa, mochoterapia, ventosa e guaxá, Boa noite, professor Rodrigo, é um prazer recebê-lo e agradeço ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Boa noite, Josi, boa noite, professora Karine, João Lucas, Felipe, boa noite também, boa noite a todos presentes, e saiba que é recíproco, é uma honra estar aqui hoje, podendo contribuir um pouquinho, com a visão da medicina chinesa para vocês. Antes da palestra começar, a gente estava até brincando, Josi? Na hora que eu recebi o convite, eu já estava até olhando ali o GPS para ver, puxa, quanto tempo é até Alfenas, já me programando ali, mas foi online, e se fosse presencial, estaria também aí, com certeza, daria um jeito de estar prestigiando esse convite. Obrigado aí mais uma vez. Bom, pessoal, a ideia hoje da palestra é trazer um pouquinho para vocês da visão da medicina chinesa dentro do tratamento das sequelas pós-Covid. Então, sei que tem alguns alunos meus assistindo, que já até me mandaram mensagem aqui antes da aula, estamos esperando, mas acredito que muitos não conhecem a medicina chinesa, não têm uma ideia do que é acupuntura, do que é o Tuiná e assim por diante. Então, minha proposta é explicar um pouquinho para vocês quais são as práticas da medicina chinesa, como ela funciona, como ela foi se instituindo aqui no Ocidente, ganhando renome, ganhando cada vez mais procura, e aí a gente entra na parte do Covid propriamente dito. Então, de um modo geral, quando a gente fala de medicina chinesa, é importante a gente entender que estamos falando de uma prática, uma medicina milenar, que repleta de técnicas, de práticas, não apenas para tratamento de doenças e patologias, mas também com foco na promoção e na prevenção da saúde. E esse foco ele se dá através do equilíbrio energético. Então, na restituição, na busca por esse equilíbrio energético, que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Pela medicina chinesa, a gente se pauta em conceitos do taoísmo, que é uma base filosófica, que não só rege a medicina chinesa, mas também toda a construção do pensamento chinês e da civilização chinesa. A gente se pauta nos conceitos de Qi, que a tradução mais precisa aqui no Ocidente seria energia vital, embora isso é uma tradução tanto quanto subjetiva, a gente pode traduzir como energia como um todo, também vou explicar depois, e os conceitos de Yin Yang e o Xin, ou 5 movimentos, também chamados de 5 elementos. Medicina chinesa, pessoal, a gente tem ela hoje não, já há algumas décadas, reconhecida e validada pela Organização Mundial da Saúde, reconhecida no tratamento de diversas patologias,
e ela tem a nomenclatura de medicina integrativa e complementar. Eu deixei entre aspas aqui, porque no final eu quero voltar nesse slide, voltar nesse conceito de integrativa e complementar para a gente discutir um pouquinho. E vejam que medicina chinesa, embora muitas pessoas ainda não conheçam a sua prática, a gente tem ela hoje sendo aplicada, sendo utilizada em quase 90% dos países membros da Organização Mundial da Saúde, inclusive no Brasil. A gente tem hoje a acupuntura, né, a prática, o pilar mais difundido, inclusive instituído no SUS desde 2006, através da PNPIC, né, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, completou aí 16 anos que a gente tem a entrada da acupuntura no SUS. E a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com o governo chinês, com diversas universidades ao longo, né, em torno de todo o mundo, principalmente a Universidade de Xangai, que é uma das mais renomadas aí na área de medicina chinesa, uma das que mais pesquisam, ela valida hoje uma espécie de padronização. Então, padronizar a nomenclatura, padronizar os termos, padronizar os pontos, os protocolos, o método diagnóstico, para que o mundo todo não só entenda, mas fale uma mesma língua, não só para a prática terapêutica, mas também focada em pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente tem a medicina chinesa cada vez mais pesquisada no Ocidente, e isso é muito gratificante, né? Até por volta da década de 80, mais ou menos, a maioria dos estudos era ou no Oriente, na própria China, Japão. França é um país também muito forte, né, na pesquisa e desenvolvimento da medicina chinesa, e Estados Unidos. Hoje em dia isso se expandiu mundo afora, e aqui no Brasil a gente tem um crescimento também bastante considerável. Tendo isso em mente, quando a gente fala de medicina chinesa, é importante a gente entender que não é acupuntura. A acupuntura, que é a mais difundida, como eu falei há pouco, é um dos pilares da medicina chinesa. E ela tem 5 pilares específicos. O primeiro pilar é o da fitoterapia chinesa, ou seja, formulação de medicamentos com base em ervas medicinais chinesas. A gente tem também a dietoterapia chinesa, entender o alimento do ponto de vista energético. E aqui eu vou trazer um exemplo bem simples. Quando você ingere, por exemplo, um melão, um hortelã, o que te vem em mente? Não vem uma ideia de refrescância? São alimentos mais ins, mais frios, diferentes, por exemplo, de uma pimenta, de um pimentão, que traz uma ideia mais de calor, mais yang. Depois eu vou conversar um pouquinho mais também sobre isso, mas é entender a qualidade energética funcional dos alimentos. A gente tem até aquela frase célebre de Hipócrates, onde ele fala: faça do seu alimento o seu remédio e do remédio o seu alimento. Então, a medicina chinesa é bastante pautada nessa teoria também. A gente tem ainda as práticas corporais, que aqui no Brasil se difundiu, se propagou muito mais o Tai Chi Chuan. A gente tem até o Dia Mundial e Nacional de Tai Chi Chuan, é uma prática bastante difundida, e também o Qigong, é uma outra prática que, inclusive nas iniciativas públicas, né, a gente tem diversos postos de saúde onde tem a prática de Lian Kun, que é uma das formas de Qigong. Nada mais, nada menos, então, Tai Chi e Qigong, que significa cultivar energia ou cultivo de energia, são práticas onde nós estamos treinando não só o aspecto de capacidades e habilidades motoras, mas também nutrindo os órgãos internos. Então, são práticas que vão facilitar, vão melhorar o funcionamento de pulmão, rim, fígado, baço, entre outros órgãos e vísceras. A gente tem o quarto pilar, o Tuiná. O Tuiná seria a massoterapia chinesa, considerando os pontos de acupuntura e os canais energéticos. E, por fim, a gente tem a acupuntura propriamente dita, que é o pilar mais difundido, mais procurado, mais conhecido. Então, esses 5 pilares em conjunto, eles integram a medicina tradicional chinesa ou medicina chinesa. E dentro da medicina chinesa, a gente tem o nosso corpo
trazido de um modo energético. Então, quando a gente pensa em constituição do corpo energético, no primeiro momento a gente está falando de tecidos, né? O nosso corpo ele é repleto de tecidos, é palpável. E dentro desses tecidos, nós temos os órgãos e vísceras, então, baço, fígado, coração, pulmão, cérebro, medula e assim por diante, tá? Ossos, entre outras estruturas. E essas estruturas são responsáveis por formar, por criar, por produzir as substâncias vitais. E aqui eu coloco para vocês o ideograma de Qi, que é apenas uma das substâncias vitais. Quando a gente fala medicina chinesa, energia, muitas pessoas acabam, poxa, mas espera aí, energia? Como assim? Eu costumo falar muito em minhas aulas que medicina chinesa e medicina ocidental, pessoal, é a mesma coisa. A única diferença é que uma vai para um lado, a outra vai para o outro, mas lá na frente elas se encontram. Diferentes formas de se explicar a mesma coisa que é o ser humano. Então, por exemplo, Qi, energia, a gente pode até fazer uma ponte para ATP, adenosina trifosfato, que fornece energia, entre outras questões. Sangue, oxigênio e assim por diante. E essas energias, essas substâncias vitais, elas permeiam, elas circulam pelo nosso corpo através dos canais energéticos ou meridianos. Ou seja, dentro dos Jing e Luo, que são esses canais energéticos, sim, nós temos os vasos sanguíneos também, por exemplo, mas nós temos uma outra rede de canais cujo o Ocidente não considera, né, a medicina alopática acaba não considerando, porém hoje já comprovando, inclusive, cientificamente. Por exemplo, depois eu volto aqui. Quando a gente pensa em canais energéticos, em meridianos, aqui é um mapa de acupuntura moderno, recente, tá? Uma imagem, e vejam que dentro desse corpo ele é repleto de linhas. Essas linhas vão se conectar a cada uma das suas vísceras e dos seus órgãos, fornecendo uma circulação de energia. Ou seja, seu baço vai funcionar através dessa circulação de energia. Seu fígado, coração, rim, pulmão, olhos, os ouvidos, nariz, a boca. Então vejam que a gente tem todas as estruturas aqui preenchidas. Esse é um mapa moderno, é um mapa mais recente, tá? É o que é utilizado hoje em muitas escolas de acupuntura. Mas, quando a gente analisa esses estudos com textos clássicos, textos antigos, textos milenares, a gente vê que, opa, peraí, é um outro desenho, né? Mas são os mesmos canais. E isso, por muito tempo, intrigou muitos cientistas, muitos pesquisadores, muitos médicos, muitos acupunturistas, de modo que diversas pesquisas hoje foram conduzidas, né, nas últimas décadas, e a gente tem, então, a validação desses canais energéticos. Como? Aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Década de 90, aqui a gente tem na França, eles colocaram um marcador, né, uma espécie de cintilografia no corpo de alguns pacientes e observaram que esse marcador ele não seguia nenhum dos trajetos até então conhecidos aqui no Ocidente, como os vasos sanguíneos, como o sistema linfático e assim por diante. Mas sim, eles seguiam os canais energéticos, os meridianos de acupuntura. Então, esse tecnécio, que é um indicador, é um marcador, quando observado ali dentro de máquinas de medicina nuclear, assim por diante, eles conseguiram mapear o trajeto desse indicador e quando eles olhavam os textos clássicos, os textos antigos, o que eles encontravam? O trajeto dos meridianos de acupuntura, os meridianos de energia. Então, é uma das formas que hoje a gente tem a validação e a comprovação de que nós temos uma circulação energética funcional. Uma outra forma que acaba comprovando isso é através das câmeras termográficas. Hoje nós temos câmeras termográficas de resoluções altíssimas e que quando estimula-se algum ponto de acupuntura específico, como aqui na esquerda, foi estimulado um ponto do canal de energia do estômago, todo o meridiano do estômago, ali avermelhado, ele começa a ficar com uma coloração mais avermelhada, ou seja, denota calor.
calor nada mais é do que uma forma de energia. Então vejam que a gente tem os mesmos conceitos ocidentais, porém trazidos apenas com uma outra nomenclatura. Tá? E dentro desses canais de energia, substâncias vitais e assim por diante, a medicina chinesa tem um grande diferencial. Acredito que muitos já ouviram a frase, né? Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são. Os dois em conjunto vão propiciar aí uma condição de saúde. Tá? Então, a medicina chinesa ela considera o corpo energético, o ser humano, como uma via única, corpo e mente, interligada a todo momento. Então, é um grande diferencial aí de tratamento e também de diagnóstico que a medicina chinesa traz. Dentro disso de diagnóstico, de conceitos, quero apresentar brevemente para vocês os dois conceitos chaves da medicina chinesa. Tenho certeza que a grande maioria de vocês, em algum momento, já viu esse símbolo aqui. Seja em lojinha de souvenir, tem até marca de surfwear, né, que utiliza esse símbolo e assim por diante. É o símbolo do Taiji, que representa o conceito, a teoria do Yin e Yang. É uma teoria onde a gente traz o conceito de dualidade. Por exemplo, só existe sombra se tem luz. Só existe o alto porque tem o baixo. Direita porque tem a esquerda. Superficial porque tem o profundo. A gente pode aqui associar ainda questões de patologias. O Yang a gente pensa em calor, que é a parte branca, né? Calor, movimento, agudo. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa gastrite, a gente pode pensar em uma insônia, num TDAH, né? Numa inflamação, numa consequência, depois a gente vai falar de alguns sintomas pós-Covid, a gente poderia, por exemplo, associar o Yang, uma pessoa mais agitada, né? Que sente mais calor. E o seu oposto seria o Yin, a parte escura, né, onde nós temos exatamente o contrário, uma pessoa mais triste, mais letárgica, com extremidades frias, um quadro depressivo. Tá? Então vejam que aqui a gente acaba trazendo um primeiro aspecto diagnóstico, observando essa dualidade. E aqui eu quero deixar bem claro o seguinte, pessoal, não tem nada a ver aqui com Star Wars, tá? Embora eu seja um grande fã, não é aqui os Jedi e o lado negro da força, tá? Essa dualidade ela está presente em todo o universo. E junto com isso, a etapa seguinte é a gente materializar essa teoria do Yin Yang na teoria dos 5 movimentos. Como o próprio nome traz, 5 movimentos. E antes de mostrar para vocês, vejam que esse Yin Yang que eu coloco aqui é um símbolo estático, bidimensional. Mas se a gente pudesse trazer um movimento para ele, ele estaria sempre girando. No momento que esse equilíbrio para de ter as nuances, a gente acaba falecendo. Tá? Então, é normal a gente estar mais Yang, mais Yin, em determinados momentos de vida. A gente pode associar a ciclos da natureza, como as estações, como o ciclo circadiano. Por exemplo, qual a estação mais Yang? A gente tem o verão. A estação mais Yin, a gente tem o inverno. O período do dia mais quente, meio-dia. Mais frio, meia-noite. Então, a gente consegue aplicar diversos conceitos da biologia, da fisiologia, da história, da anatomia, aqui na teoria do Yin Yang, e na sequência, na teoria dos 5 movimentos. Aquele Yin Yang está presente em cada um dos 5 movimentos. Aqui, só uma correção, a teoria do Yin Yang, complementando abaixo dos 5 movimentos, tá? No título aqui, precisaria complementar. Aqui a gente está pensando em elementos de um modo ocidental, né? Então a gente tem a água, a gente tem a madeira, o fogo, a terra e o metal. E cada um desses elementos, tá, eles vão sintetizar esse Yin e esse Yang. Rodrigo, por que então você por hora fala movimentos e por hora fala elementos? O correto é o Wu Xin, ou seja, 5 movimentos. Em chinês, então, 5
movimentos. Mas na tradução para o Ocidente é colocado como 5 elementos, de um modo onde é mais fácil de entender, digamos assim, e que também se correlaciona, de certo modo, aos 5 elementos hipocráticos. Aí a gente tem Hipócrates também, né, milenar, a gente está falando aí de aproximadamente 500, 600 a.C., onde ele já, através dos seus estudos, né, dos seus textos, como, por exemplo, sobre a natureza do homem e dos humores, sobre a dieta, ele trazia diversas afirmações que lá no Oriente, numa época contemporânea também, antes de Cristo, o Imperador Amarelo, que foi um imperador lendário da história da China, que ajudou a difundir, né, os estudos de acupuntura, acabou trazendo, então, os mesmos conceitos. 5 movimentos, a importância da dieta, a importância do cuidado, a importância da prevenção, a importância da anamnese, a importância do diagnóstico como um todo. Tá? E dentro desses 5 movimentos, a gente vai associar diversos fatores também do universo como um todo. Por exemplo, a gente pode associar tecidos. Então, vejam ali no elemento, no movimento metal, nós temos pele, pelos, na água, relacionado a ossos, sistema nervoso. A madeira corresponde aos tendões e ligamentos. O fogo corresponde aos vasos sanguíneos. A terra corresponde aos músculos. E assim por diante, infinitamente. Vou passando aqui para vocês outras correlações. Trazendo, por exemplo, órgãos e vísceras, coração, intestino delgado, pericárdio e sandial, a gente pode aqui, de um modo generalista, traduzir como metabolismo, tá? Por enquanto, como metabolismo. A língua, a fala, o paladar. Na terra, a gente tem o baço estômago. Então, vejam que eu estou colocando os órgãos e vísceras aqui e também os órgãos dos 5 sentidos, tá? A gente pode ir muito além aqui. Dá para colocar notas musicais, a gente pode colocar sentimentos, e aqui eu quero trazer um exemplo. O sentimento do metal é a tristeza. E a gente tem estudos hoje, tanto da Sociedade Brasileira de Dermatologia, quanto da Organização Mundial da Saúde, que mostram que cerca de 60% a 70% das enfermidades de pele, vitiligo, psoríase, dermatite atópico, eczema, rosácea, entre tantos outros, tem um fundo emocional, tem algum quadro de tristeza envolvido. Opa, peraí, tristeza, elemento metal. Pele, elemento metal. Então vejam essa analogia, essa correlação. Tá? A gente pode utilizar isso com todas as patologias. Então é uma outra forma de diagnosticar o paciente, só que também chegando no mesmo resultado que a medicina ocidental. Tá? Então, quando a gente fala lá no começo da aula, né, integrativa e complementar, será que é apenas integrativa e apenas complementar? Depois eu vou trazer alguns relatos para vocês e talvez muitos comecem a repensar essa nomenclatura. Então, feito esse apanhado geral sobre o que é medicina chinesa, a gente começa a entrar um pouquinho mais específico agora dentro do COVID propriamente dito. Antes disso, pessoal, embora tenha sido falado no início da aula, né, para quem de repente chegou agora, aí na descrição tem um link onde vocês podem mandar perguntas, questionamentos, que eu vou deixar um tempinho no final da aula para responder. Tá? Então, na descrição do vídeo aí no YouTube, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Então, voltando. Como funciona a nossa imunidade? E eu gosto muito de associar aqui as duas medicinas, tá, para trazer para vocês. Então, num primeiro aspecto, a gente tem a imunidade inata, que é aquela que está presente no nosso corpo, no nosso organismo, desde o nascimento. Está associado, de certo modo, também ao nosso código genético, ou, pela visão da MTC, ao nosso código energético. Então, é o primeiro aspecto de barreiras físicas, químicas, biológicas, presente em todos os seres humanos, que vai agir no sentido de gerar uma barreira, uma ação defensiva
contra invasores, vírus, bactérias e assim por diante. Então, essa é a primeira classificação que a gente tem. Além dessa imunidade inata, a gente tem a imunidade adquirida, ou seja, essa é moldada conforme a gente é exposto a agentes patológicos ou patógenos ao longo da nossa vida. Tá? Então, ela tem um tempo de resposta, ela tem uma memória e, por conta disso, uma certa limitação também. Tá? Ela entra numa segunda etapa, num segundo nível dentro da nossa imunidade, só que, embora ela demore um pouquinho mais para entrar em ação, ela costuma ter uma maior chance de sucesso aí contra algum agente específico. Então, essas duas imunidades, que na verdade compõem a nossa imunidade como um todo, pela medicina chinesa a gente pode traduzir como Wei Qi, que nada mais é do que Qi defensivo. Tá? Esse Qi defensivo que vai percorrer pela nossa pele, pelo nosso interstício, pelos nossos órgãos, vísceras, mucosas, defendendo o nosso corpo contra a invasão de agentes patógenos. A mesma visão com uma outra nomenclatura. Tá? Não estou trazendo aqui para vocês, esmiuçando tanto os detalhes de Qi, de Jing e outras substâncias vitais, mas a gente consegue chegar num nível de detalhamento tão grande quanto a medicina ocidental faz, pensando em nutrientes, moléculas e assim por diante. Tá? E aí, considerando essa questão da nossa imunidade, teve o contato com o vírus, vamos pensar no caso, né, mais especificamente, aí o coronavírus. No primeiro momento, a imunidade inata é aquela que, percebe o vírus, tem alguma coisa errada aqui, tem alguém querendo invadir nosso corpo. Então, em questão de horas, já começam os mecanismos de defesa. Só que como a pessoa não tem, vamos pensar que é um primeiro quadro de infecção, ou que é uma variante, né, a pessoa não tem aquela imunidade adquirida específica para aquele agente, talvez acabe tendo a infecção. Tá? Então, no primeiro passo, a imunidade inata, no segundo, a imunidade adquirida. É ela que vai mapear, identificar aquele código para gerar os devidos anticorpos. Tá? Só que em casos mais graves, ou seja porque a pessoa estava numa condição debilitada, tinha algum agravante de saúde prévio, né, alguma comorbidade, ou porque a força da invasão desse agente patógeno foi muito rápida, foi muito intensa, em casos mais graves isso pode favorecer aí o ataque de órgãos do nosso corpo. Então, se a gente pensar no modo de invasão do coronavírus, por exemplo, uma visão bem generalista, a gente tem então esse contato, né, vamos pensar por exemplo, no contato via aéreo, na infecção aérea, seja por gotículas, enfim, onde o vírus ele vai ingressar nas nossas vias. Tá? Então, no primeiro momento, há um ataque nas mucosas, isso vai gerar de imediato uma série de respostas inflamatórias no nosso corpo. Num segundo momento, essas mucosas vão sofrendo cada vez mais ataque, pegando umas mucosas mais profundas. Então, veja, o fator etiopatogênico vai se aprofundando no corpo energético. É quando a gente tem, então, o início da febre, por exemplo, que é um efeito tampão aí de combate, né, a alguma patologia, como é o caso. O vírus, então, ele vai começar a adentrar, a invadir as células propriamente ditas. Veja que agora a gente está a nível mais celular. E dentro desse nível celular, é importante entender que se não tem uma célula hospedeira, o vírus ele acaba morrendo. Tá? Então, quando chega nesse estágio de aprofundamento desse coronavírus, o que vai acontecer? A multiplicação. Então, esse vírus ele se replica, se multiplica e gera aí um quadro de infecção propriamente dito, um quadro onde começam a se agravar os sintomas, podendo, inclusive, vir atacar o pulmão. Tá? Então, a partir do momento em que a gente alcança o pulmão, em que o vírus tem esse alcance ao pulmão, aos alvéolos, aos brônquios e assim por diante, ao nível celular, dentro do pulmão, inclusive, a gente começa a ter uma série de complicações, uma série de sinais e sintomas que a gente aí viu nesses últimos 2 anos. Né? De um modo geral,
Um sintoma bastante característico é a perda do olfato, perda do paladar, dores de cabeça, tontura, mas a gente infelizmente viu aí, seja na mídia, seja em jornais, seja com pessoas próximas, com familiares, muitas vezes, né? Questões mais graves, questões mais severas, inclusive resultando em AVC, parada cardíaca e outras complicações, tá? É importante entender também que o processo de aprofundamento desse coronavírus, né, de infecção, como eu relatei no slide anterior, ao passo em que ele alcança a mucosa olfatória, né, alguns estudos puderam perceber que alcançou a mucosa olfatória, começam a ter uma série de conexões neuroanatômicas que prejudicam, né, as respostas neurológicas associadas ao olfato e paladar. Então, por isso que a gente tem isso sendo como uma queixa bastante presente, né? E vejam, essas conexões neuroanatômicas vão se alcançar, vão chegar até o cérebro. Por isso, outro aspecto bastante comum é a fadiga não só física, mas mental, perda de memória, perda de fluência verbal, a pessoa está falando e acaba esquecendo, troca palavras, confunde, tá? E no cérebro também a gente acaba tendo aí um maior índice, uma maior propensão a respostas inflamatórias, tá? Esse é o quadro, então, contextualizando o COVID de um modo geral. Mas e o pós-COVID, né? Que é o foco aqui do que a gente vai discutir hoje. A pessoa teve todo esse quadro de COVID, ficou internada ou não, mas hoje ela está 100% recuperada, sem ali índices, marcadores que apontem que ela está infectada. Mas e o pós? Aqui eu trago um estudo para vocês, que é um estudo bastante recente, inclusive fresquinho, vejam aí, de 2022, tá? Que foi conduzido, inclusive, pela Fiocruz de Minas, onde eles analisaram, eu não vou lembrar o número de cabeça exato agora, mas é em torno de 650 pacientes, tá? Por 14 meses. Então, dentro desse estudo longitudinal, eles observaram os 14 meses pós-infecção do COVID, no momento onde essas pessoas não estavam mais, através dos testes, infectadas, e acompanharam o quadro de saúde desses pacientes. Aqui no Brasil, dentro, então, dos 2 primeiros picos, né? Março aí de 2020 até por volta de fevereiro aí de 2021. E esse estudo, ele trouxe que cerca de 50% das pessoas apresentaram algum sintoma pós-Covid. E dentro desse algum sintoma pós-Covid, 23 diferentes foram reportados, dentre os quais fadiga era o primeiro. Tá? Então, cerca de 35% dessas pessoas que apresentaram sintomas pós obtiveram aí uma queixa de fadiga. Outra, o seguinte, uma tosse persistente, uma tosse crônica, tá? Que se perpetuou aí pode se perpetuar, inclusive, de uma forma, entre aspas, permanente, se não for tratada, pois a gente vai falar sobre isso. Dispneia, então, uma dificuldade para respirar, a pessoa fica mais ofegante, perde o ar, tá? Bastante frequente também, 26%. Desordens mentais, como eu falei há pouco, raciocínio, foco, memória, concentração, fluência verbal, tá? Uma queixa aí bastante frequente também, de cerca de 21%. E a perda do olfato e do paladar. O que foi interessante nesses dados, nesse estudo também, e aí no final vou deixar, embora eu coloquei ali em cima para vocês, né, no slide anterior, depois no fim tá a referência certinha, a revista para quem quiser buscar. Eles perceberam que essas manifestações pós-Covid, tá, geralmente a pessoa tinha até 3 desses sintomas. Então, numa curva de correlação, observaram que pacientes com até 3 sintomas era ainda mais comum. Observaram ainda que são sintomas presentes mesmo em pessoas que tiveram o quadro de COVID
de um modo leve, moderado ou grave. Inclusive pacientes que durante o COVID estavam assintomáticos, mas que no pós acabaram desenvolvendo aí alguma desses sintomas. Nestes casos, claro, numa intensidade também menor, mas ainda assim presente. Tá? Essas manifestações clínicas, elas se mostraram tanto temporárias quanto recorrentes. Tá? Então, ou elas por um período ficaram e depois foram embora, né? Ou elas ficavam indo e voltando, persistindo. Não foi abordado especificamente tratamento em cima disso, mas a questão da incidência. Mas a gente hoje sabe que com o devido tratamento, né, isso acaba tendo uma resposta muito efetiva, inclusive com a medicina chinesa. Vou trazer, inclusive, dicas de pontos para vocês, algumas ideias que vocês podem facilmente utilizar, seja em vocês mesmos, em pacientes, em colegas, enfim. E um outro dado importante, pessoal, e aqui eu aproveito para trazer um gancho, na questão da vacinação. Eles viram que pacientes que tomaram as vacinas, as devidas doses, né, esses sintomas, eles ainda assim podiam aparecer, porém numa frequência, ou seja, numa incidência menor e também numa força menor, né, numa intensidade reduzida. Então, vale a pena, né, repensar essa questão de vacinação mais uma vez. A gente está em quarta dose, sendo já administrada em faixas etárias aí, aqui em São Paulo, por exemplo, salvo engano, já está acima de 18 anos. Então, ter essa importância, essa consciência sobre a vacinação é importantíssimo. E a medicina chinesa, né? Especificamente a medicina chinesa, aonde que ela entra nesse pós-Covid? Um outro estudo também bastante recente, vejam aí, de 2021, é um estudo que eu recomendo para quem se interessa a conhecer um pouquinho mais sobre medicina chinesa, e principalmente para os meus alunos aí que estão assistindo, busquem esse artigo. É uma revisão bibliográfica onde ele traz os achados, né, de diversos estudos nesses últimos 2 anos e meio aí de pandemia, tá, com foco em medicina chinesa. O que o estudo fez, como foi o tipo do estudo, tem randomizado, tem uma série de metodologias aplicadas com uma grande validade científica, mostrando a eficácia do tratamento da medicina chinesa. Então, aqui, dentro desse estudo, vocês vão conseguir buscar outros tantos muito ricos para favorecer ainda mais aí o estudo de vocês. E dentro desse estudo, né, fazendo esse compilado geral, ele traz que medicina chinesa, e aqui vejam, tem uma erva, né? Lembrem, fito, dieto, tuiná, as práticas corporais e a acupuntura são muito eficazes num primeiro momento para redução de febre, tosse e diarreia, né? Sintomas aí de pacientes com Covid-19, seja durante e o pós também, tá? E aqui um outro parênteses. A gente vê muitos pacientes trazendo como consequência do Covid questão de diarreia. Vamos voltar um pouquinho ali e vocês vão ver que, opa, Covid vai entrar pelo pulmão, né? Vias aéreas. Mas olha quem é o acoplado, como a gente fala na medicina chinesa, o intestino grosso. Quando a gente fala acoplado, é um órgão e uma víscera que eles possuem uma grande afinidade energética. Um cuida do outro e se ele está fraco, está em desequilíbrio, vai desequilibrar o outro também. O pulmão sendo enfraquecido, ele acaba podendo desequilibrar o seu acoplado intestino grosso. Por isso, diarreia é um sintoma bastante presente aí também. Vejam como essas correlações que a gente faz com Yin Yang, 5 movimentos, vão se encaixando como um grande quebra-cabeça, né? Voltando ali no nosso slide. Um outro efeito, tá? Eles viram que pacientes que tiveram um contato, um acesso ao tratamento com medicina chinesa, reduziram e muito a taxa de mortalidade em pacientes que estavam com Covid de um quadro grave ou crítico,
né, um quadro severo ou crítico. Ou seja, o tratamento ele é sim super eficaz. Vale deixar um adendo aqui também sobre esse estudo. A maioria da revisão bibliográfica levantada foi conduzido, né, no Oriente. A China pesquisa muito sobre medicina chinesa. Então, não só pesquisa muito, como ela vive, né, a medicina chinesa propriamente dita. Quando eu estive na China, por exemplo, imaginem um hospital de 3 torres, de 18 andares, onde 90% dos tratamentos é com medicina chinesa. Claro que tem o setor de cirurgia, o setor de imagem, o setor de análise clínica, porque eles usam de modo em conjunto no sistema de saúde deles. Mas o tratamento propriamente dito com medicina chinesa. Então, mesmo em pacientes em UTI, acupuntura 2, 3 vezes por dia, se for o caso. A receita, o alimento daquele paciente é toda com base na energética dos alimentos. O medicamento administrado de modo intravenoso, quando você questiona qual é esse medicamento, é uma composição da erva XYZ, ou seja, fitoterápicos aplicados. Tá? Para quem tem condição de levantar ali da cama, inclusive fazer as práticas, acredito que alguns possam ter visto, depois eu vou mostrar fotos aqui, a mídia relatou bastante em hospitais na China, as pessoas praticando tai chi no corredor do hospital, no quarto, qigong. Tá? Então, eles usam a medicina chinesa como carro-chefe. É exatamente o oposto daqui. Aqui no Ocidente, é a medicina alopática e a medicina chinesa sendo como uma PIC, né? Uma prática integrativa e complementar em saúde. Lá é o oposto. Lá o carro-chefe é a medicina chinesa, mas eles usam, e vejo, não em complemento, mas em conjunto, a medicina ocidental. Veja como a visão é bastante diferente. Complemento de conjunto. Né? Voltando aqui. E um outro efeito, né, desses estudos, desse levantamento, é que eles viram que pacientes que foram submetidos a tratamento com medicina chinesa, eles tiveram um retardo na progressão da doença, tá? Seja durante o COVID, né, e seja no pós-COVID também, os sinais e sintomas. Então, o tratamento não só durante, como no pós, e eu vou além, no pré, no sentido de prevenção, é fundamental, é um pilar da medicina chinesa aí bastante importante. Certo? Voltando aqui. Então, aqui trazer para vocês algumas dicas, algumas ideias que vocês podem utilizar aí no dia a dia de vocês com base nesses estudos. Tá? Não só nos estudos, mas muitos deles, inclusive, com experiência na minha prática clínica, uso com bastante frequência e os resultados são, assim, fantásticos. Primeiro pilar, passando pela dietoterapia chinesa. Administrar raízes para esse paciente, não só no sentido, de novo, de aumentar a imunidade, mas no tratamento dos sintomas pós, tá? Então, administrar raízes. O que são as raízes? Batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, bardana, abóbora, raízes, tá? No sentido de tonificar o corpo energético, aumentar a energia do paciente, aumentar a imunidade desse paciente. Aqui eu só vou deixar de lado para vocês, deixem um pouquinho, deem uma escanteada na batata tradicional, a batata inglesa, tá? Ela sim tem uma ação energética legal pela visão da medicina chinesa, porém, de novo, juntando os conceitos, né? Isso que eu quero deixar como mensagem para vocês, pessoal. Juntando esses conceitos, a gente sabe que a batata tradicional, ela tem um alto índice glicêmico. Então, cuidado, inclusive, com pacientes diabéticos, tá? Dê preferência para as demais, cujo índice glicêmico é um pouco menor. Entra ainda o arroz branco, semente de girassol, espinafre, mel, cogumelos, manjericão, noz, frutas, por exemplo, como framboesa, como um dasal, que é uma ameixa chinesa. Tá? Aqui a gente vai
Em São Paulo, encontra na Liberdade, né, que é um bairro típico oriental. Aí em Alfenas, eu não sei se vocês têm em Alfenas ou, de repente, em Belo Horizonte, algum bairro parecido, mas se vocês colocarem na internet, vocês encontram Dazal, Longan. Dazal se escreve D-A, espaço Z-A-O. E Longan é L-O-N-G-A-N. 2 frutinhas ótimas para aumentar a imunidade, para tratar esse pós. Tá? Então, algumas dicas que vocês podem aí colocar. O legal da dietoterapia chinesa, é que, pelo menos na minha conduta, eu entendo muito mais como algo aditivo do que algo de remoção. Ou seja, os pacientes, a gente consegue entrar na dietoterapia chinesa incrementando alguns ingredientes no plano alimentar, no dia a dia daquele paciente. E não sempre tirando, removendo, né, como algumas linhagens dentro da nutrição, não todas, mas muitas entram. Ainda assim, a gente tem que considerar doce, fritura, álcool e derivados do leite em geral, um dos fatores patogênicos derivados de alimentos mais nocivos ao nosso corpo. Tá? O doce, o leite, ele aumenta o que a gente chama de umidade. Umidade a gente pode associar aqui no Ocidente como mucosidade. Então, ele vai aumentar a mucosidade, vai aumentar gordura, vai aumentar, vamos pensar num triglicérides, colesterol, entupimento de artérias, tudo isso a gente pensa como umidade, formação de massa. Tá? Então, evitem esses alimentos aqui não só no pós-Covid, tá? No dia a dia mesmo. E se hidratar, muita água, né? A hidratação aí sempre adequada. Então, algumas dicas dentro da dieta que, poxa, essas são talvez as principais. Tá? Tem um caso pós, seja você ou algum conhecido, indique esses alimentos. Só um detalhe aqui para amêndoa, para noz e para semente de girassol. E, de novo, juntando os conceitos ocidental e chinês. Turma, a gente indica sempre comprar com casca. Eu sei que é chato pra caramba descascar. É muito chato. Tem que ter o quebrador, o descascador, e ali é mais fácil comprar pronto, né? Só que quando você compra ele já descascado, ele já começa a sofrer um processo oxidativo muito grande. Ou seja, boa parte dos nutrientes são perdidos. Então, procurem comprar com casca e é um punhado por dia. Tá? Não adianta fazer um punhadão, né? Uma montanha na mão. É um punhadinho que cabe na palma da mão. Mais do que isso, lembrem, são espécies de oleaginosas. Então, em excesso, vão aumentar de novo a umidade. Cuidado aí com as oleaginosas. É um punhadinho e dê preferência com casca. Tá? Dentro da fitoterapia, vocês podem buscar também um xarope que se chama Ninjong Peipaqua. É uma fórmula chinesa, é um xarope. É um xarope que ele tem mel, gengibre e outras substâncias na composição. Tá? Muito utilizado na China para questões relacionadas a pulmão. Tosse, resfriado, dor de garganta. Tá? É muito utilizado. Eu costumo falar para os meus alunos que, inclusive hoje, em um dos grupos, uma aluna acabou sugerindo esse xarope e eu falei, pessoal, todo mundo tem que ter um desse em casa, principalmente quem tem criança, né? Que às vezes toma um gelado, tomou um frio, a garganta já fecha. É um xarope aí fantástico, vocês conseguem encontrar ele hoje na internet. Né? Hoje é muito mais fácil. Vocês encontram aí em lojas de fora, como AliExpress, Shopee, mas também em lojas aqui nacionais, tá? Que tem essa rede de entrega nacional, vocês podem utilizar também, Americanas, Mercado Livre e assim por diante. Tá? Xarope muito eficaz. Só que a gente está falando de fitoterapia, é importantíssimo, pessoal, você ter uma prescrição, um acompanhamento
de alguém que entenda de medicina chinesa, né? Porque senão a pessoa vai pegar esse xarope ilegal, vai tomar quanto? De um modo geral, nesses sintomas pós-Covid, se é algo que está muito intenso, pode tomar 3 colheres de sopa, tá, no dia, manhã, tarde e noite. Pode tomar ele puro ou diluir ele em um pouquinho de água morna, fazendo uma espécie de chá. É uma outra forma de tomar esse xarope, tá? Se não está tão intenso, os sintomas pode ser só no período da noite, tá? Uma vez só por dia. Crianças podem tomar? Também podem, porém, ao invés da colher de sopa, administra uma colherzinha de chá, uma dosagem menor, tá? E, de novo, cuidado com diabéticos. É um xarope bastante calórico, inclusive pelo mel, tá? Mas muito eficaz. Pesquisem esse xarope aí, vale muito a pena ter em casa. Na China, por exemplo, doeu garganta, todo mundo tem em casa. É impressionante. É muito, muito famoso. E tem em balinhas também. Vocês vão ver ele em xarope e em pastilhas. Então, eu, por exemplo, quando vou dar aula, ele é muito bom para garganta, como eu falei. Eu pego uma pastilha, coloco, chupo ela antes da aula, no intervalo, e a garganta ela fica muito mais leve. Essa rouquidão que às vezes pode dar, inclusive nesse período mais seco, acaba atenuando. Tá? E saindo da dieta e da fitoterapia, a gente chega na acupuntura. E aqui eu vou trazer para vocês alguns pontos de acupuntura que, para quem é estudante de medicina chinesa, vai fazer muito sentido. A gente está falando de pontos que tonificam o baço e estômago, elemento terra, ponto mestre de vasos sanguíneos, ponto de comando da cabeça e da face, pensando em vias aéreas, por exemplo, congestionadas da garganta, pontos que tonificam o yin, tonificam o qi e assim por diante. Tá? Então, para quem é estudante de medicina chinesa, algumas ideias. Para quem não é estudante de medicina chinesa, eu vou trazer um dado para vocês. Existem, turma, 361 pontos de acupuntura no corpo. Tá? E muitos deles, né, a grande maioria, de modo bilateral, inclusive. Esses são os pontos clássicos ou sistêmicos que estão associados aos meridianos, aos órgãos e vísceras, aos canais extraordinários e assim por diante. Além desses 361, a gente tem mais de 300, 400 outros pontos extras. Ou seja, é muito ponto. Se pegar 2, 3 pontos por dia para estudar, em um ano é capaz de não terminar. Então, claro, a gente não utiliza todos os 361 pontos, mais os trocentos pontos extras, tem pontos com efeito terapêutico maior. Tá? Tem pontos que fazem 2, 3, 4 funções. São esses que a gente vai não priorizar, mas utilizar com mais frequência aí na prática clínica. Tá? E aí, dentro da acupuntura, é importante trazer também diferentes técnicas. Então, desde uma técnica de crâniopuntura de Zhu, né, que é uma das muitas técnicas de crâniopuntura, existe a de Yamamoto, a de Ao-Chun-Fa, a de Zhu, a auriculoacupuntura, né, que é uma prática de acupuntura da medicina chinesa, bastante difundida, né, é o microsistema de tratamento mais difundido em todo o mundo. Quando eu estou falando microsistema, eu estou trazendo regiões do corpo que se correlacionam ao corpo todo. Por exemplo, talvez muitos de vocês já tenham visto aquela meia, né? Procura na internet que vai ter. É uma meia que está desenhada o rim, o baço, o coração, e aí para você pressionar aquele ponto. A gente está falando da reflexologia podal. Um exemplo da meia, tá? Mas tem a técnica específica para isso. Auriculoacupuntura, iridologia, né? Uma técnica de diagnóstico através da observação da íris. A gente amplia e faz aquele diagnóstico, assim como na língua, assim como em diferentes outras partes do corpo. Então, a aurícula é o microsistema mais difundido e tem uma grande aceitação. Tá? Pode ser feito tanto com agulhas, como com sementes de mostarda, de vacário, de couza, são as mais comuns.
Entra aqui também ventosa terapia, moxa bustão, né? Moxa bustão é uma erva que se chama Artemisia vulgaris, que ela é queimada e aplicada em pontos específicos do corpo para aumentar o fluxo energético, melhorar a resposta energética daquele paciente. Tanto que o termo acupuntura, em tese, ele não existe. Ele foi um termo inventado aqui no Ocidente. Na China, eles falam Zhen Zhou. Sim, a acupuntura é chamada de Zhen Zhou, ou seja, Zhen, agulha, Zhou, moxa. Agulha e moxa. Então, a moxa bustão também é um recurso terapêutico muito eficaz. Mas para você que não é estudante de medicina chinesa e que espero que tenha até aqui despertado aí uma sementinha de interesse, alguns pontinhos que você pode utilizar de um modo bastante fácil com a acupressão, com uma espécie de douyin. Douyin é quando você pressiona, faz uma acupressão daquele ponto. Tá? O primeiro deles aqui é o ponto IG5, ou seja, intestino grosso, número 5. É o quinto ponto do canal do intestino grosso. Esse ponto, se você dá um joinha assim, nem vai dar para ver bem. A gente tem aqui uma estrutura, né, chama uma tabaqueira anatômica, formada onde a gente tem no centro dela o IG5. É um ponto com ação na garganta. Então, pacientes que têm a tosse como esse sintoma pós, fantástico ponto. Você pode pegar a própria mão e ficar pressionando. Você pode pegar uma caneta. Eu costumo brincar que caneta Bic é um dos melhores recursos terapêuticos. Pega a caneta e fica pressionando, ou a tampa, e assim por diante. Só de você fazer essa pressão, você vai estar estimulando esse ponto e tratando aí a sua garganta. Não só no pós, tá? Mas tosse, sem relação à Covid, rouquidão, perda de voz. É uma relação também não só com a garganta especificamente, mas com a parte frontal de pescoço. Então, acaba tendo até uma correlação também com tratamento de tireoide. Tá? Então, um pontinho simples aí que você pode, no trânsito, né, no ônibus, no metrô, na sala de aula, antes de dormir, ficar pressionando. Outros 2 pontinhos muito legais de se utilizar. Tá? E vejam, de novo, IG é o IG20. Tá? E logo acima, o Bitong é um ponto extra. Então, Bitong e IG20. Esses 2 pontos, eles são ótimos para quem teve a perda de olfato. Tá? Então, para tratar a perda olfativa, trabalhar esses pontos tem um resultado muito legal. Eu tenho uma série de pacientes, pessoal, que esses pontos em conjunto, né, com outras combinações, e aí cada paciente vai demandar uma combinação diferente, em questão, às vezes, de semanas, mas às vezes de dias, já começa a recuperar o olfato. Tem um quadro até de uma paciente, né? É uma amiga que se tornou paciente, estava há mais de anos sem sentir o nariz, né, o olfato e o paladar, e em questão de 4, se não me engano, 4 ou 5 sessões, ela começou a recuperar o olfato e o paladar, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois desse quadro pós sendo crônico, né, dessa questão inflamatória, por exemplo, sendo mais crônica. Infelizmente, por questões de agenda, por questões de ritmo de trabalho dela, a gente não conseguiu dar continuidade, mas amanhã, inclusive, estamos retomando o tratamento e sei que a resposta vai ser muito positiva. Vocês podem também massagear esses pontos. Lógico que na acupuntura a gente coloca agulha, mas pega aí, massageia, tá? Igual eu estou fazendo aqui. Pega bem da asa da narina até o lado da narina. Massageia para cima e para baixo. Pressiona. De novo, vocês podem pegar a tampinha da caneta e ficar pressionando. Pressiona um lado, pressiona o outro, ou os 2 lados ao mesmo tempo, e assim por diante.
Além disso, é ótimo também para congestão nasal, rinite, sinusite. Então, massagear e aí vindo até o centro das sobrancelhas, pega do meio das sobrancelhas e vem descendo. Tá? Você acaba gerando um descongestionamento nasal bastante importante também. E um último ponto, trazendo aí para vocês, é o VC23. VC23 em mim não vai dar para mostrar muito bem por conta da barba, mas espero que a foto e o jeito que eu vou narrar ajude. Se vocês colocarem o dedo bem no queixo de vocês e começarem a descer para o pescoço, no sentido da garganta, tá? Nessa linha média, vocês vão sentir, logo depois do osso do queixo, uma depressão, uma cavidade. É aí que vocês vão massagear esse ponto no sentido de recuperação de paladar. É um dos pontos, tá, turma? Mas é um ponto bastante importante. Então, pressiona, fecha a boca, põe a língua no céu da boca e massageia esse ponto. Em alguns, todos esses pontos podem ser até incômodos, é normal, tá? Justamente porque há uma condição de desequilíbrio. Então, aí algumas dicas fáceis, rápidas e que não precisa ficar baixando, nada, vocês fazem de um jeito aí fácil em qualquer lugar, tá? Falamos de dieto, falamos de fito e entram também as práticas corporais. Mencionei agora há pouco, né, a questão de, talvez alguns viram em mídia, hospitais na China, onde tanto os médicos quanto pacientes, né, fazendo em conjunto ali, práticas de Tai Chi, práticas de Qigong que vão melhorar qualidade respiratória, potência de pulmão, desobstrução de vias aéreas, circulação sanguínea. Então, vejam, de novo, vão trabalhar não apenas capacidades e qualidades motoras, mas também vão nutrir os órgãos internos. E isso é muito legal, pessoal. Falei para vocês da minha experiência quando estive na China, né? E eu pude ver e participar disso. Então, não é um alarme, né? Mas há um aviso. E os pacientes que podem, saem, vão ali ou ficam de pé do lado da cama, ou vão para o corredor, quando não é um setor de UTI, e alguém conduz as práticas. Coisa ali de 10 minutos, em média, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. É uma prática bastante interessante, que foi muito utilizada aí durante o Covid lá na China. Vejam, né? Eles todos paramentados, com as máscaras, assim por diante. É uma resposta bastante interessante. Tá? Quem tiver a oportunidade de buscar praticar Tai Chi Chuan, eu fui praticante de Tai Chi Chuan por muitos anos, né, na Axis Osasco, que eu guardo com muito carinho o meu mestre querido, hoje em memória, o mestre Carlos Salabarri. Qigong, outra prática muito importante. Tá? Então, busquem isso. Na internet, a gente tem hoje diversos vídeos, diversas aulas online que vocês podem seguir fazendo em conjunto. É a mesma coisa de se fazer com um professor, ao vivo? Não. Mas, né, tem o adequado e o possível. Se está dentro da sua possibilidade, dentro da sua limitação de agenda, de espaço, enfim, é um recurso aí que vocês podem utilizar. Tá? Para a gente fechar, é importante a gente ter em mente, turma, que todo paciente, pela visão da medicina chinesa, a gente vai observar de um modo individualizado, tá? Ou seja, de um modo único. Cada ser humano é um ser único. E mencionei no começo, né? Hipócrates já falava isso lá atrás, né? Na teoria do sobre a natureza humana e dos humores. Então, não existe protocolo fechado. Vejam que antes eu coloquei alguns pontos, né? Falei esses pontos em conjunto com outros pontos. Por quê? Cada paciente é uma caixinha de surpresa. Às vezes é o mesmo sinal e sintoma e a mesma patologia, um pós-Covid, uma tosse, uma perda de memória, mas a composição energética desse paciente vai demandar um tratamento diferente. É um paciente mais yang ou é um paciente mais yin?
É um desequilíbrio do elemento fogo, coração, ou é um desequilíbrio do elemento água, rins? E a gente vai observar isso para ter um tratamento, então, específico. Os pontos que eu passei são pontos mais gerais que vocês podem usar à vontade, mas em um tratamento propriamente dito, a gente iria olhar a sua língua, o seu pulso, né, utilizar os 4 métodos diagnósticos da medicina chinesa, que é a anamnese, né, o interrogatório, que é a palpação, então tocar no paciente, sentir a temperatura, utilizar alguns pontos de resposta, que a gente chama de pontos Mo, pontos de alarme, para ver se aquele órgão está alarmado, tá? A pulsologia chinesa, então identificar a condição dos órgãos e vísceras, das substâncias vitais. Aí depois a gente tem a inspeção da língua, a gente vai observar a língua e ver se ela está inchada, se ela está trêmula, se ela está vermelha, roxa, pálida, se o revestimento, a saburra, está amarelada, branca. Tudo isso traz informação para a gente fechar um quadro preciso. E a auscultação e olfação. Então, o tom de voz do paciente, ruídos, odores e assim por diante. Tá? Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre medicina chinesa e quer buscar, inclusive, um tratamento sobre isso, né, sobre esse pós-Covid ou qualquer outra patologia, eu só indico uma questão para ter em mente. Busquem um profissional de medicina chinesa devidamente formado em medicina chinesa, tá? Que utilize esses 4 métodos diagnósticos, por exemplo, que vai ver sua língua, que vai oferir seu pulso, tá? Que vai ter essa visão yin-yang. E como saber, né, o que é o devidamente formado? Inclusive, essa é a minha linha de pesquisa no mestrado aqui na USP, onde um dos objetivos do meu trabalho é justamente avaliar o perfil do egresso de cursos de formação em acupuntura. Aonde essa pessoa estudou, aonde ela está atuando, quais as dificuldades, né? E, de um modo geral, a gente vê que escolas, né, instituições que pautam muito a prática, ou seja, que tem um ambulatório prático, o professor em conjunto, discussão, que atendem, né, uma carga horária grande, são profissionais mais prontos e que, como eu sempre gosto de falar para os meus alunos, têm uma mente mais aberta no sentido de novo, mais uma vez, e enfatizando aqui, juntam a medicina chinesa e a medicina alopática. A gente tem muito um conflito hoje em dia, não só no Brasil, como em outros países, de que a acupuntura só médico pode fazer. Não, tá? Não é só médico que pode fazer. A própria Organização Mundial da Saúde, né, através das suas políticas, que o SUS segue, inclusive, dita que a medicina chinesa é uma prática multidisciplinar. Tá? Então, qualquer profissional da saúde devidamente formado pode utilizar, pode exercer a acupuntura de uma forma bastante precisa e bastante clara. E aí eu não posso também ser hipócrita, né? Embora a gente tenha boa parte, a maioria da classe médica defendendo a utilização da acupuntura de um modo específico para médicos, tem muito médico cabeça aberta, né, que já utiliza, que já indica acupuntura ali nas suas sessões. Do mesmo modo que, embora a gente tenha boa parte dos alunos de medicina chinesa, dos profissionais de medicina chinesa, com essa mente aberta, com essa visão multidisciplinar, temos, infelizmente, também acupunturistas que é aqui, ó, cabeça fechada. Né? Então, pessoas, né? Simples assim. A gente precisa sempre buscar o correto e o melhor para o nosso tratamento, mas entendam que tem que ser feito, então, língua, pulso, o diagnóstico completo. Em cada sessão, em cada paciente. E vejam, não dispensar o tratamento alopático. Turma, medicina chinesa não é milagre, tá? Não é colocar agulha, opa, a pessoa melhorou. Em alguns casos, a resposta é tão rápida que sim. O paciente sai da sessão sem aquela enxaqueca crônica de anos. Tá? Sem aquela gastrite que está a semana inteira ali acometendo.
sem aquela dor na nuca ou dor lombar pelo posicionamento. Muitas vezes é na sessão. Só que, de novo, sou grande fã, vou trazer Hipócrates de novo. Sempre que você vai começar um tratamento, Hipócrates falava, né? Pergunte ao paciente se ele está disposto a abrir mão dos hábitos que o tornaram doente. Tem o papel do paciente também e cabe a nós, terapeutas, guiá-los nesse caminho, nessa jornada. Tá? E um grande diferencial que a medicina chinesa traz, turma, é sempre considerar o tratamento emocional, como eu falei no começo. Físico e emocional é uma coisa só. Então, essa questão de Covid, além dos acometimentos, né, dos quadros pós que a gente falou, fadiga, tosse, a questão mental propriamente dita, a gente sempre vai considerar o emocional. Né? Esse paciente ele vai estar triste, ele pode estar frustrado, ele pode estar revoltado, ele pode estar preocupado, porque além da questão da doença propriamente dita, a gente sabe, né, que essa pandemia foi uma avalanche em outros aspectos também, né? Pessoais, financeiros, políticos, emocionais, conjugais e assim por diante. Então, esse emocional a gente considera em toda e qualquer sessão também. Beleza, turma? Vou colocar aqui para vocês as referências, tá? Eu vou passar rápido aqui porque acredito que vai ficar gravado a aula. Quem quiser depois, só vem no minuto certinho, dá um pause, pode buscar as referências que eu utilizei aqui para a aula de hoje. Quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês e convidá-los, né? Eu recentemente inaugurei um canal de medicina chinesa para falar um pouquinho, trazer essa visão conjunta, como eu falei para vocês. É um canal novo, onde aos pouquinhos eu vou postando conteúdo, dicas de pontos, algo bastante parecido com a nossa aula de hoje. Tem meu e-mail, tem meu Instagram, se alguém quiser mandar uma mensagem, fique à vontade. Às vezes eu não consigo responder de bate e pronto, mas eu sempre respondo. E quero finalizar agradecendo imensamente de coração a Universidade Federal de Alfenas pelo convite. Professora Josimara, né, muito feliz pelo convite e de vê-la também, né, desempenhando aí essa coordenação, que foi muito gratificante participar do evento. Professora Karine também, obrigado mais uma vez. E agradecer ao João e ao Felipe aí que deram esse suporte aí nos bastidores para a gente também. Obrigado, turma. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já vai ver agora. Professor, foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Mais uma vez gostaria de agradecer o senhor ter aceitado o convite e ter passado essa palestra excelente para todos nós. E antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria de falar que o link do formulário de presença ele já está disponível e ele vai ficar disponível durante 30 minutos. E para iniciarmos, então, as perguntas, lembrando também que o link, caso alguém tenha interesse de fazer alguma pergunta e ainda não fez, ele está na descrição, é só clicar e poder fazer a sua pergunta. Então, iniciando, quais profissionais podem se habilitar para o exercício das 5 áreas da medicina chinesa? Entre essas áreas, para exercer a acupuntura, é necessário qual tipo de formação? Legal. Quem que fez a pergunta, João? Tem o nome? Eu acho que foi o Lucas. Lucas, eu até falei um pouquinho sobre o fim, mas complementando, né? Hoje no Brasil, a gente tem um certo conflito quanto a isso, não só quanto ao exercício, quanto à formação propriamente dita. Tá? Hoje, legalmente, né, a gente tem a prática, o exercício da acupuntura e a formação da acupuntura legalizado para todas as pessoas de forma livre. Tá? A maioria, ou seja, tem um ensino superior, tá? Em qualquer área, já pode entrar num curso de acupuntura. O que acontece é o seguinte, a maioria das escolas, elas dão preferência,
né? Elas colocam como pré-requisito, e particularmente eu acho isso interessante, para pessoas que são da área da saúde. Então, qualquer formação da área da saúde. Embora, como eu falei, acho interessante, embora também existem escolas que têm esse curso livre de formação em acupuntura, que colocam um ano a mais de curso do que as pós-graduação que a gente tem em comum. Ou seja, nesse ano a mais, a pessoa que vem do direito, que vem da informática, enfim, vai estudar anatomia, fisiologia e outros conceitos da saúde para a gente conseguir equiparar ali o nível de resposta, o nível de trocas. Aí eu também acho interessante. Agora, formatos que fogem desses dois, eu já tenho um pé atrás. Então, se eventualmente for o interesse, né, buscar um curso, se você é da área da saúde, legal, você tem total permissão para estudar e exercer. Se você não for, também tem, mas busque um curso que tenha esse diferencial aí de laboratórios, de outros conceitos prévios da área da saúde. Obrigado, professor, pela resposta. Continuando, professor, você pode nos ensinar alguma técnica da medicina chinesa que podemos aplicar em nós mesmos? Acho que eu já até mostrei, né? Mas vou trazer uma outra para complementar a resposta. Para não te deixar... Qual que é o nome, João, por favor? Essa pessoa não se identificou. Muito bem. Pessoa que não se identificou, mas que... vou trazer uma outra técnica aí para você. Além dos pontinhos que eu trouxe, né? Um outro importante que vocês podem utilizar para a questão de ansiedade, por exemplo, tá? Se vocês pegarem o punho de vocês, 3 dedos, colocarem bem na dobra do punho aqui, no centro, entre os 2 tendões, a gente tem um ponto que se chama pericárdio 6. Massagear esse ponto é ótimo para ansiedade, por exemplo. Então, aí, que não deixa de ser, de certo modo, um sintoma emocional relacionado no pós também, né? Vocês podem massagear esse ponto. Se quiserem buscar fotos para ficar mais claro, ele se chama pericárdio 6 ou CS6, tá? Pericárdio 6 ou CS6. Então, uma outra prática aí, depois você nos conte como foi. Tivemos 2 perguntas parecidas, onde um perguntou se crianças podem fazer acupuntura e a outra perguntou, todos podem fazer acupuntura ou existe alguma contraindicação? Ótimas perguntas. Esses são identificados? Deu uma embaralhada aqui no nome das pessoas, quando foi recebendo as respostas, mas eu acredito que quem perguntou das crianças foi o Teodoro. Certo, Teodoro. E o outro não se identificou. Fique tranquilo. Primeiro, então, a questão de crianças, né? Teodoro, pode sim, né? Nasceu, já pode fazer acupuntura, tá? Quando bebê, inclusive, a gente pensa, por exemplo, em enjoos, em cólicas, tem uma resposta muito boa. Na China, isso é muito comum. Nasceu, já começa a fazer acupuntura de um modo preventivo, no modo de promoção à saúde. E tem alguns estudos que mostram que crianças que fazem acupuntura, inclusive, têm uma curva de crescimento mais acentuada, tá? Então, pode fazer sim. Claro que agulhas menores, né? Poucas agulhas, poucos estímulos. Se a criança... Isso quando o bebê é mais fácil, você consegue colocar agulha de um modo indolor, sem problemas. Agora, vamos pensar numa criança de 5, 7, 10 anos, onde tem, de certo modo, aquela síndrome do jaleco branco, né? Porque vai para tirar sangue, dói, tomar vacina. Então, falou agulha, já dá uma retraída. Mas, ainda assim, dá para a gente utilizar de um modo indolor e ganhando a confiança aos poucos ali daquela criança, e utilizar outras técnicas em conjunto, como ventosa, como a moxa que eu falei, que acaba não sendo invasivo. A laser acupuntura e assim por diante. Alguma contraindicação era a segunda pergunta. Só antes disso, inclusive, turma,
levem as crianças de vocês para fazer acupuntura. Na China, eles têm um departamento só de pediatria. São 3 andares lá no hospital que eu estava, em Hebei. É muito bonito de ver. Criancinhas assim de 1 aninho no berço, 2, 3 e assim vai. E eles adoram. Contraindicações. Existem algumas contraindicações pontuais ou temporárias. Eu não vou dizer contraindicação, tá? Eu vou dizer cuidados que a gente tem que ter com a prática de acupuntura, por exemplo. Pacientes que tomam anticoagulante ou alguma doença hemofílica, tá? Pode fazer acupuntura? Pode, mas cuidado no ponto que vai ser utilizado. Pontos mais distais, por exemplo, na mão, onde a gente tem muitos vasinhos, tá? A gente procura substituir por outros. Esse é um cuidado. Gestantes, tá? Pode fazer acupuntura? Pode, mas alguns pontos que estimulam, inclusive, um trabalho de parto, a gente evita. Tá? Então, existem algumas condições de cuidado. Agora, contraindicação propriamente dita, eu já diria que não. Professor, o senhor falou do fitoterápico, né, do xarope. Não me chama de senhor, pelo amor de Deus, João. Desculpa, então, por educação. Eu sei. Mas teve uma pessoa que perguntou quais alimentos ajudam na melhora da tosse seca devido à Covid. Legal. Tosse seca devido à Covid. Tem um alimento que, assim, ele é fantástico para a questão de garganta como um todo. Tosse, perda de voz, e aí eu vou trazer até o folclore do professor. Né? O que de um jeito cultural se leva ao professor? A maçã, né? Levar a maçã para o professor. A maçã, ela é fantástica para umedecer a garganta. Além disso, noz, pode ser a noz tradicional, pode ser a noz pecan, tá? Que particularmente é bem mais gostosa, mas também é muito mais cara. Pistache entra bem também nesse umedecimento. Então, vejam, maçã com oleaginose. Dá até para fazer uma receitinha legal. Ó. Pega a maçã, fatia ela, né, pica ali, ou joga um pouquinho de amêndoa, banha um pouquinho de mel, leva ao forno. Puxa, uma sobremesa aí fantástica que vai estar te ajudando aí nessa questão da tosse pós-Covid, essa tosse seca. E para finalizar, perguntaram se a Longan, desculpa se a pronúncia não estiver certa, se seria a lixia dourada. Perfeito. Longan é a lixia dourada, é isso mesmo. Agora vai ser difícil encontrar. É uma frutinha que a época dela vai de fevereiro a fim de abril, mais ou menos. Se encontrar, vai ser numa qualidade não tão boa, tá? Mas já fiquem atentos aí que comecinho de ano vale a pena procurar. Tá certo. Então foram essas as perguntas, professor. Muito obrigado pelas respostas. E se a professora Karine, a professora Josi tiver algo ainda a acrescentar, pode ficar à vontade. Olá, professor Rodrigo. Obrigada pela palestra. E eu fiquei o tempo todo aqui, porque é um tema que me interessa muito, né? Eu fiquei pensando, né? Falando, você falou o tempo todo aí, desde o início da palestra, falando dos 5 elementos, né? As diversas associações que a gente consegue fazer, e eu fiquei pensando, estou com a minha tabela aqui do lado, pensando nesses elementos, pensando nessa questão da família, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, não sei, para ver se realmente dá para a gente fazer essa associação, né? Porque o Covid vai desequilibrar ali, primeiramente, né? O pulmão, né? E o pulmão é esse elemento metal, e quando a gente pensa nessa questão dos 5 elementos ali, né? Quando tem essa perda do olfato, né? E o olfato ele está diretamente ali ligado no pulmão. Então, né? A gente tem esse órgão acometido aí, né? Por causa o olfato ele relaciona-se com o pulmão, que é esse elemento metal.
Além disso, né, que se a gente for pensar nessa questão de família, aqui do coisa, a questão do paladar, aqui que está relacionado ali ao elemento terra, o baço, né? A gente tem que o pulmão ele é o filho do baço. Não sei se isso tá correto aí, professor. Se o pulmão ele é filho do baço e quando o filho ele está doente, ele acaba sugando essa energia da mãe aí, por isso que a gente tem essa alteração ali do paladar, né? E além disso, que eu estava pensando, observando aqui na minha tabela, né? O pulmão ele acaba sendo ali o pai a mãe do rim, e o rim ele está relacionado ali, esse elemento água, com as articulações, por isso que a pessoa tem, né, essa dor articular, esses sintomas renais, né, e quando eu vou ali para o elemento do fígado, o pulmão ele é o avô do fígado, né? Então tem essa, e o fígado ele é relacionado com essa questão muscular, né? Então a gente tem, né? Tem essas dores musculares, a pessoa fica mais irritadiça ali, né? E quando eu olho ali no elemento fogo, né? Eu vejo o pulmão como o neto do coração, né? Enquanto o neto ele fica fraco, né? O avô fica muito forte, por isso que a pessoa tem essa arritmia. Você concorda com isso, professor? Eu posso olhar esses 5 elementos pensando nessa questão de família? Fazendo essas associações aí? Pode sim, e olha que bonito isso, né? Nossa, fico muito feliz. O que você falou, assim, não tenho que tirar o que colocar. É essa associação, né? Os 5 movimentos, inclusive, dentro daquele quadro que a gente colocou, né? Fogo, terra, metal, água e madeira, justamente a gente, em algumas técnicas, utiliza essa nomenclatura. Então, o baço, né, é a mãe do pulmão, que é a mãe do rim, que é a mãe do fígado, que é avô de novo do baço. Então, essas questões de família, de interligação, a gente acaba utilizando muito. Né? Em casa, por exemplo, é um barato. Na pandemia, a gente teve que dar aula online para não parar e, assim, nada como presencial, né? E esses 2 anos, assim, falava muito ali, fechado, dando aula, e mãezinha, avôzinho, é o pai, é a mãe, e em casa, a Tamara e o Theo, né, minha esposa e meu filho, eles falavam muito, nossa, já sei a família de todo mundo, né, do passo. Então, a gente pode pensar desse modo, e quando a gente liga o quebra-cabeça, que é os sinais e sintomas, que são as correlações, é justamente o que você trouxe. Começa no pulmão, né? Que aí depois pode acometer ali sistema nervoso, que está associado à água, quadros renais, que é elemento água, né? Dores articulares, a gente vai para tendões e ligamentos, e assim a gente fica nesse ciclo, tanto do lado patológico, né? E tentando reequilibrar ele para o lado fisiológico. Perfeito, Josi. Parabéns, é isso. Então, eu gostaria, obrigado, professor, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Eu só tenho a agradecer. Eu também gostaria de agradecer muito, professor. Foi uma palestra assim, encantadora, né? Eu tenho pouquíssimo conhecimento da área, mas eu já me tornei fã depois da sua aula, já com vontade de virar sua aluna também, para praticar isso, pensando na melhoria da nossa vida, né? Numa mudança de hábitos que não são tão, como você falou também, não é restritivo, né? É uma adição de coisas, de atitudes e pequenas mudanças, às vezes alimentares, que acrescentam muito à nossa saúde, né? Que hoje em dia anda tão fragilizada, seja por causas psicológicas, né, que a gente passa pela pandemia, ou pelo ritmo rápido que a vida está levando a gente, né? Eu fiquei assim encantada, eu espero e acredito que os alunos que estão aqui conosco até esse horário, eles também gostaram muito. E além de agradecê-lo, eu já queria deixar aqui uma portinha aberta para a gente chamar você para um próximo evento. A gente sempre está procurando
realizar isso de novo, né, Josi? O terceiro ciclo de palestras. E aí, num outro contexto, a gente também incluía a acupuntura não, a medicina chinesa, né? Porque ela é muito vasta e ela adiciona muito, né, assim, ao nosso conhecimento. Então, eu queria agradecê-lo demais e já ir deixando uma portinha aberta para uma próxima oportunidade, se Deus quiser, presencial, a gente contar com a sua participação. Eu agradeço e como eu falei no começo, online ou presencial vai ser um prazer estar aí com vocês e até Alfenas conhecer e contem comigo, eu agradeço muito a atenção, o interesse e a abertura, né, de vocês e da Unifal. Acho que essa abertura da gente ver as universidades hoje discutindo medicina chinesa, trazendo medicina chinesa, isso é muito gratificante. Então, obrigado de coração. Nós é que agradecemos. Eu quero agradecer a todos que colaboraram e participaram nesse segundo ciclo de palestras da patologia. A professora Josimara, que idealizou esse projeto junto com a gente, ao João Lucas, que participou ativamente, hoje é o professor Rodrigo, ontem a professora Natália, ao Felipe, que nos apoiou no NTI, no apoio técnico, e passo a palavra para a professora Josimara encerrar, porque ontem eu fiz a abertura, e hoje, por direito, o encerramento é dela. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram, né, desse segundo ciclo de palestras, né, e a gente está lendo os comentários de vocês, que vocês enviaram ali nos formulários, né, para a gente, isso vai nos ajudar ali na elaboração de um próximo ciclo, de acordo, assim, dos interesses de vocês, então isso vai ser pensado aí para o próximo semestre, um novo ciclo. E agradeço novamente ao professor Rodrigo por estar aqui hoje com a gente, ao João Lucas, que nos ajudou em todo esse processo aí durante esse último mês na organização ali aí do ciclo, na divulgação, ao Felipe, que está aqui nos dando suporte com a informática, né? E a todos vocês que acompanharam esse ciclo de palestra. Muito obrigado, tenha uma boa noite e nos vemos em breve.